Seja muito bem-vindo ao Vozes Circulares, é o podcast do Observador, em parceria com a Associação Smart Waste de Portugal, onde damos voz às pessoas e empresas que estão a transformar a sustentabilidade e a economia circular no nosso país. Muito se tem falado de reciclagem, reutilização e novas metas ambientais, mas será que basta criar mais legislação para acelerar a economia circular? Ou será igualmente necessário criar condições para que as empresas consigam transformar resíduos em recursos de forma competitiva? É precisamente esse o tema deste episódio, que conta com o apoio da Silvex. E connosco estão hoje Hernani Magalhães, administrador da Silvex, e Nuno Aguiar, diretor técnico da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Muito obrigado aos dois por estarem na Rádio Observador. Hernani, começaria por si. Gostava de começar aqui por uma ideia que tem surgido cada vez mais neste debate. Quando falamos de resíduos, nem sempre estamos a falar de lixo, não é? Porque é importante começarmos a olhar para muitos destes materiais como recursos que até têm valor económico. É verdade. Não estamos realmente a falar de lixo. A economia circular faz todo sentido, principalmente para um país como Portugal, um país de pequena dimensão, onde as coisas estão muito concentradas e, portanto, é um país que pobre em recursos, e, portanto, faz todo o sentido aproveitarmos o que já existe a circular. E, portanto, a economia circular nos plásticos é um sistema que captura o valor dos plásticos como recurso, prevenindo que estes materiais acabem em aterro, ou queimados, ou, mais grave, poluem o ambiente, tanto em terra como nos oceanos, no mar. O impacto de utilizarmos materiais reciclados é muito positivo na redução de CO2. Por exemplo, a Silvex acaba de obter a primeira certificação mundial de carbono evitado na produção de sacos com reciclados para recolhas de cápsula de café, uma certificação em que atingimos 79% de emissões evitadas comparando com os materiais virgens, e foi um processo que foi certificado pela Bureau Veritas, portanto, o primeiro certificado mundial de evitarmos as emissões de CO2 utilizando material reciclado. Portanto, é possível fazer, há certificações que mostram que é bem para o ambiente e, portanto, ao promover a circularidade dos materiais, também estamos a evitar matérias-primas, a importação de matérias-primas virgens, poupamos energia, reduzimos as emissões, revalorizamos o que antes era lixo e evitamos um problema em aterro ou queimar um recurso. Nuno Aguiar, Portugal tem hoje metas europeias cada vez mais exigentes para a economia circular. A grande questão aqui também é: estamos realmente preparados para as cumprir, ou ainda existe um desfazamento entre esta ambição legislativa e a capacidade de execução do tecido empresarial português? Muito obrigado, Nelson. Antes de mais, um agradecimento. É um gosto estar aqui no Observador. Um agradecimento à Smart Waste e, em particular, à Silvex pela oportunidade de acompanharmos neste programa. De facto, e acho que todos reconhecemos que a economia circular constitui uma enorme oportunidade, desde logo para a indústria, mas, acima de tudo, para o país, considerando, e isso todos reconhecemos também, que os recursos são finitos. E olhando para Portugal, olhando para nós próprios, para cá dentro, temos de facto um problema estrutural, desde logo, e o Hernani acabou por aflorar a questão do aterro, e de facto o aterro representa hoje mais de 50% do destino dos resíduos urbanos que todos nós produzimos enquanto cidadãos. E portanto, desde logo, estamos a perder efetivamente uma oportunidade de ter esses recursos, esses resíduos como recursos e, no fundo, utilizá-los para voltar novamente à economia. E por isso, desde logo, o que é importante é, de facto, ressaltar a necessidade que temos de investir cada vez mais em recolha seletiva, em novos modelos de recolha, em novas tecnologias de triagem que permitem, efetivamente, aproveitar esses mesmos materiais. Porque, ao contrário daquilo que as pessoas possam, de facto, imaginar, no caso concreto dos plásticos, o problema não está na capacidade de reciclagem nacional, está, efetivamente, naquilo que é a capacidade de recolha e triagem e dos materiais que chegam a estas indústrias. Porque muitas delas acabam por necessitar de importar resíduos para fazer face àquilo que é a sua continuidade de elaboração. E, portanto, sim, a resposta à questão, existe de facto um desfazamento entre aquilo que é a produção legislativa
e aquilo que é o acompanhamento na realidade, quer das infraestruturas que temos à nossa disposição, quer na necessidade de alterarmos de facto comportamentos, que eu penso que este é um ponto fulcral, onde o consumidor continua a ter um papel-chave para que, no fundo, a economia circular possa funcionar em pleno. Vai entroncar na pergunta que tinha aqui para o Hernani Magalhães. Uma das maiores dificuldades continua, de facto, a ser a qualidade dos materiais que chegam para a reciclagem. Até que ponto a separação na origem continua a ser mesmo um fator decisivo para que todo este sistema funcione? É aqui o calcanhar daqueles? Sim, é verdade. Continua a ser um dos problemas. Eu fui à procura de informação até para ter a certeza daquilo que eu estava a dizer, e segundo o relatório da economia circular para os plásticos da Associação Plastic Europe em 2024, revela que a taxa de reciclagem aumenta 13 vezes quando existe separação. Ou seja, há um estudo que eles fizeram, quando não há separação do resíduo, 60% vai para a queima e cerca de 37% vai para aterro. Ou seja, quando não há, nós vamos perder esses materiais. Quando há separação, quando a separação é bem feita, passamos a taxa de reciclagem para 50% e reduzimos imenso a percentagem que vai para aterro. Isto são dados a nível europeu. Mas eu penso que em Portugal será exatamente a mesma coisa. Portanto, nós devemos andar na média europeia, que realmente não são bons, os números não são bons, mas quer dizer que pode-se melhorar, e eu penso que este é o caminho. A taxa de circularidade em Portugal são 3%. É muito baixo. Ou seja, há muito caminho aqui a fazer. 97% daquilo que nós pomos a circular, só 3% é que voltam para a reciclagem. Quer dizer, é muito baixo, não é? Temos que acelerar esses sim. números. Nuno Aguiar, fala-se muitas vezes deste paradoxo da circularidade, não é? Existem mais produtos reciclados, mas continua a faltar matéria-prima reciclada que tenha qualidade suficiente. Como é que se explica esta aparente contradição e como é que mudamos isto? Bom, diria que desde logo há que reconhecer que, do ponto de vista regulamentar, existe uma pressão muito significativa para que as indústrias, e no caso concreto do plástico, porque basta olhar para a nova regulamentação europeia de embalagens, que vem fixar, de facto, metas extremamente ambiciosas de incorporação de reciclados para 2030 e 2040. Demasiado ambiciosas ou não, na sua opinião? Eu diria muito ambiciosas, de facto. Não tanto a nível, como referi há pouco, da questão da reciclagem ou da capacidade, porque eu diria que a nível nacional temos, do ponto de vista tecnológico, das melhores infraestruturas, não só da Europa, mas eu arriscaria a dizer do mundo. Portanto, não será esse o problema. O estrangulamento continua, de facto, a estar na recolha, e é aí que nós temos, de facto, que fazer um investimento bastante significativo. Acreditamos que estes novos planos, fala-se agora no plano Terra Mais, que o Governo vai, esperamos nós, aprovar brevemente, que vai, no fundo, trazer mais investimento para o setor dos resíduos, porque será fundamental que isso aconteça e, para além disso, que os próprios sistemas possam ser mais eficientes do que aquilo que tenha sido até agora e ao longo dos últimos anos. Depois penso que falta, de facto, quer dizer, nós não podemos estabelecer metas muito ambiciosas e depois não existir um mercado, de facto, estável, um mercado de matérias-primas secundárias. E, portanto, creio que passa exatamente por aí a criação de um mercado de matérias-primas secundárias que permita impulsionar essa mesma incorporação. Não só pela questão da qualidade, que de facto é fundamental, porque há aplicações muito exigentes e nem todos os reciclados permitem a sua utilização ou incorporação em determinadas aplicações, basta falar na questão do contacto alimentar, portanto, e para isso é necessário efetivamente termos materiais, neste caso, desde logo resíduos com qualidade, para que possamos ter reciclados com qualidade, mas eu diria que, e ainda indo de encontro à primeira questão, de facto tem que haver aqui um equilíbrio. Ou seja, a produção legislativa, o cumprimento de metas, ou o estabelecimento de metas, tem que acompanhar efetivamente os investimentos e aquilo que é a realidade depois no terreno. Hernani Magalhães, para empresas como a Silvex, que impacto tem fatores como os custos de energia, o investimento tecnológico, a disponibilidade de matérias-primas recicladas na capacidade da própria empresa inovar nos seus produtos? Sim. O investimento tecnológico, o investimento
máquinas de ponta, né, em termos de reciclagem, na separação, na reciclagem. Estamos a falar em alta tecnologia e, portanto, não são investimentos pequenos, são grandes investimentos e são investimentos a longo prazo. O peso energético é significativo. E, principalmente portanto, numa altura de alguma instabilidade geopolítica. Sim, mas nós temos a vantagem em Portugal que eu acho que nós somos ricos na produção de energia, não tiramos o potencial que nós temos em termos de potenciais energéticos, não fóssil, mas a nível do solar, dos renováveis, e portanto acho que Portugal nos últimos anos tem feito esse trabalho e portanto pode baixar perfeitamente esse peso, fatura energética. A sua fatura energética e portanto temos uma vantagem competitiva, ou podemos ter uma vantagem competitiva quando se fala sobre energia. Mas o custo do investimento é significativo, é grande e, portanto, como não estava a dizer, é preciso criar escoamento destes materiais porque corre-se o risco de, quando o preço dos materiais virgens baixarem muito, estão quase ao nível do material reciclado, há sempre aquela tentação de ir para o virgem, porque o virgem não tem o custo total no produto, não é? E, portanto, há aqui uma fronteira que é preciso ter em conta. A disponibilidade da matéria-prima reciclada é obviamente, e a separação é fundamental para nós podermos produzir e separar os plásticos, porque nos plásticos nós temos muitos plásticos e para muitas aplicações. Mas é possível fazer e nós demonstramos que é possível fazer porque nós tivemos um saco em Osaka com material reciclado para contacto alimentar e teve em exibição, portanto nós levámos um saco ao Japão como pioneiros num saco feito de plástico pós-consumo. E, portanto, a tecnologia está lá e, portanto, podemos agora aplicá-la a uma série de produtos. Nuno Aguiar, a Europa tem este problema que é ver reforçadas as exigências ambientais, mas compete num mercado global. Como é que garantimos que esta transição não acaba por penalizar a competitividade da indústria europeia face a países que não estão sujeitos à mesma malha apertada de regras que a Europa tem? Essa é de facto a grande questão nos dias que correm. Eu diria até que talvez seja o maior desafio do ponto de vista estratégico que a Europa enfrenta atualmente. Aliás, é reconhecido, e antes deste mesmo reconhecimento, a própria Comissão, os próprios relatórios Letta e Draghi, que vêm reconhecer exatamente essa falta de competitividade e essa perda de reindustrialização a nível da Europa. Competindo, de facto, no mercado global e com países, nomeadamente de blocos geográficos como a Ásia, que, como sabemos, não têm os mesmos padrões ou os mesmos requisitos ou exigências ambientais. E, portanto, isso desde logo, quer ao nível do próprio custo da energia, como sabemos, é muito mais baixo, e, portanto, a questão dos custos de mão de obra, mas, acima de tudo, estes requisitos ambientais, desde logo, não sendo os mesmos, de facto, coloca num patamar completamente desigual face àquilo que é a realidade europeia, nomeadamente a indústria nacional. Aí o consumidor terá uma palavra depois na escolha do produto, preferindo um que cumpre melhor com as regras mais apertadas da Europa? Eu diria que, acima de tudo, é importante haver, desde logo, fiscalização. Ou seja, e certificações. O consumidor também tem que saber, ver o produto, essa literacia. A literacia, saber que o produto, é certificado e o outro não é certificado. E, portanto, há aqui um perigo do greenwashing, que, ou seja, que toda a gente diz que tem reciclado e reciclável, e o consumidor entra um bocado, fica confuso destas palavras e desta tantos nomes para o ambiente, que ficam um bocado confusos do que é realmente mais sustentável ou menos sustentável. E, portanto, a certificação pode ser um caminho. É um caminho. Hernani, estamos aqui a ficar sem tempo. Queria avançar também, se me poderia identificar uma prioridade que ache mais importante no acelerar desta economia circular no nosso país. Qual é que seria? Neste caso é melhorar a recolha, é criar mercados mais estáveis para estas tais matérias-primas recicladas? Nós em Portugal falamos muito sobre economia circular, o que é bom.
acho que já é um progresso falarmos sobre este tema, mas o ritmo de incorporação destes materiais é lento. Portugal, segundo a Prodata, em 2024 tem uma taxa de utilização circular de materiais de 3%, que é muito baixo. E se queremos mais economia circular, acho que a contratação pública pode ser a chave na aceleração na utilização destes materiais. Existem muito poucos concursos públicos que exigem materiais reciclados e ainda menos os que exigem certificação destes materiais. E portanto, eu penso que o Estado como exemplo tem que ser mais, se quer efetivamente aumentar a circularidade, tem que dar esse exemplo e tem que exigir que material circular seja incorporado nos produtos que compram. Nuno Aguiar, em 30 segundos, concorda com esta ideia aqui deixada pelo Hernani? Sim, totalmente. E, aliás, isto acaba por entroncar naquilo que eu considero o maior desafio, de facto, é deixar-nos ter medidas isoladas e, acima de tudo, uma visão integrada, uma visão holística, que possa, de facto, incorporar toda a cadeia de valor, desde a produção, a indústria até ao consumidor, e, portanto, falarmos todos a mesma linguagem e, acima de tudo, termos no terreno as infraestruturas necessárias para darmos seguimento a algo que de facto é fundamental, aproveitar o valor dos resíduos como recursos e poder voltar a colocá-los na economia, que é isso, a verdadeira economia circular. Nuno Aguiar é diretor técnico da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Estivemos também à conversa com Hernani Magalhães, administrador da Silvex, que dá apoio a este episódio do Vozes Circulares, ao longo do qual percebemos que a economia circular não depende apenas de reciclar mais, depende de criar sistemas que sejam eficientes, mercados capazes de valorizar estes recursos e condições para que a inovação e a competitividade caminhem lado a lado com a sustentabilidade. Este foi o Vozes Circulares, podcast do Observador em parceria com a Associação Smart Waste Portugal. Junte-se a nós no próximo programa. Continua a descobrir tudo sobre sustentabilidade e economia circular.